Olá, alunos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu resolvi trabalhar com vocês sobre redação. Por quê? Por que escolhi redação? A nossa seletiva é o segredo do acesso universitário. E a redação ela é uma peça fundamental, não que seja mais importante, mas é uma peça fundamental para vocês conseguirem ter o acesso a ter um bom desempenho no Enem e nos vestibulares. Para isso, eu preparei algumas dicas e estou disposta a auxiliá-los quanto à elaboração de alguns aspectos que são essenciais. Sei que vocês têm aula de língua portuguesa, vocês já trabalham com isso. Enfim, eu quero acrescentar. Essa eletiva, essa semana eu pensei em acrescentar, auxiliar vocês para desenvolver o melhor trabalho possível. Nós estamos aí com o mês de setembro, outubro, novembro e dezembro. 4 meses para a gente se preparar para isso. Por isso é tão importante. Vamos lá. Então, qual que é a importância da redação no Enem e nos vestibulares? A importância da redação no Enem é grande, porque utilizamos a escrita todos os dias em nossas atividades cotidianas. A vantagem de escrever bem é ajudar todos a se comunicarem melhor e compreender a realidade de vida. Por isso, o Enem exige que cada um faça uma boa redação. Todo esse esforço é para que os alunos alcancem maior capacidade crítica e criativa da realidade. Então, aqui, nessa capacidade crítica e criativa, é muito importante a redação, porque é ali que a gente percebe o que o aluno realmente sabe. Por isso que ela vale 1.000. No Enem, ela tem um valor de 1.000. A prova vale 1.000 e a redação vale 1.000. Então, por isso que ela é tão importante. Na hora que a gente pensa na estrutura da redação, a gente pensa na introdução, que é o primeiro parágrafo, o argumento 1, que é a sua tese, aquilo que você vai defender, aquela ideia que você vai defender, é o segundo parágrafo, o argumento 2, que é a sua tese, é o terceiro parágrafo, e a conclusão, que é uma proposta de solução que tem que ter 5 elementos válidos. Isso é muito importante. São 200 pontos garantidos com esses 5 elementos válidos. E a gente precisa entendê-los para saber executar. E o quarto, que isso é o quarto parágrafo. Então aqui, a introdução é aquela parte da redação de que todo mundo fala, nossa, é a pior parte, que é começar. Mas não é tão difícil assim se a gente tiver um repertório. E é isso que eu quero mostrar. O meu objetivo da aula de hoje é focar em introdução. Então, o que a gente tem que pensar? Evitar referências abstratas, tem que ser bem específico que aquilo que a gente quer. Fato histórico, muito bom. O problema do fato histórico é que você não sabe o tema. Então, por isso, a maioria dos alunos que fazem algum curso de redação preferem usar uma citação. Agora, tem aluno que gosta muito de história, isso é fantástico, e tenta usar o fato histórico. Se não tiver nenhum que lembre na hora, já tem uma citação para poder encaixar, que a citação, dependendo da que você escolher, ela encaixa em todos os temas. Então, na introdução, isso aqui é muito importante. Você já tem que deixar claro para o corretor o tema e já deixar pronto aquilo que você vai defender. Então, você já deixa pronto o seu argumento 1, seu argumento 2, para você defender logo abaixo. Então, isso tudo tem um contexto, você precisa entender o tema. E para você entender o tema, você tem que ler o texto de apoio, senão você não consegue entender o tema. O texto de apoio é para você entender o tema, você não pode copiar e nem pegar nenhum repertório baseado ali, senão você acaba estragando a sua redação. Você tem que pegar e ter o seu próprio repertório, a sua autoria,
argumentar bem para defender um ponto de vista e convencer o leitor de que você está correto. Então, você precisa problematizar, você precisa argumentar, e a base para isso é uma boa leitura. Então, recomendo a leitura. O desenvolvimento, que são os 2 parágrafos. Então, por que a situação é um problema? Você vai pesquisar e ver o que impede dele ser resolvido e colocar ali os seus argumentos. Aí tem gente que prefere colocar no segundo parágrafo as causas do problema, ou seja, o que faz o problema existir, e no terceiro parágrafo as consequências do problema. Aí você pensa que aquele problema existe, o que isso vai trazer para a sociedade? Nós temos muitas causas: desigualdade social, individualismo, falta de estrutura familiar. Dependendo do problema, a gente encontra várias causas para isso. E as consequências maiores ainda, porque a gente pensa assim, a pessoa tá ali, né, vamos pensar no preconceito, sofre isso, é suicídio, depressão, problemas mentais, síndrome do pânico e muitas outras. Então, impede de fazer um bom trabalho por causa do preconceito. Enfim, você consegue argumentar bem pensando nas causas e consequências. Uma dica, não que seja uma obrigatoriedade. Na conclusão, que é o 4º parágrafo, você tem que pegar e apresentar uma proposta de intervenção. O que é a proposta de intervenção? Uma proposta de solução. Isso aqui é uma coisa chave do Enem. Você tem que apresentar isso aqui para conseguir bem. Você tem que pôr quem vai resolver o problema, o que vai ser feito para resolver esse problema, por meio de que, para quê e por que tem que ser feito isso. Vou dar um exemplo. Então, eu já começo com o conectivo. Eu ponho, portanto, vírgula. Vou pôr: o Ministério Público deve agir com intervenções de leis para que diminua o preconceito por meio de uma renovação da Constituição ou por meio de renovação de políticas públicas. Aí eu coloquei quem vai fazer, o que vai ser feito, por meio de quê, para que tem que ser feito. Tá faltando detalhamento, que é por quê. Eu tenho que pôr um porquê, porque a vida é essencial, porque você tem que preservar todos os seus direitos, enfim, dependendo do tema, você coloca o detalhamento. Uma dica é que, dependendo do agente, vai ser o modo e meio. Se você coloca que a família, vai ser por meio de diálogos informais. Se você coloca o Ministério da Educação, vai ser por meio de cursos, palestras, cursos presenciais, à distância, enfim. Se você coloca o poder público, governo, Ministério da Justiça, vai ser por meio de políticas públicas ou por meio de renovação de alguns ideais. Então, dependendo do que você coloca, vai ser o seu modo e meio. Se você coloca a mídia é uma manipuladora da sociedade. Então, você tem que pôr por meio de notícias e reportagens. Então, dependendo do que você coloca como agente, vai ser o modo e meio. Aqui, eu vou apresentar para vocês umas introduções que a gente coloca em qualquer tema. Muita gente critica isso. Tudo bem, o ideal, o correto, seria cada aluno produzir a sua. Só que a gente pensando assim, no tempo da redação, que você tem que fazer a redação e ainda fazer a prova. Então, você ter o seu primeiro parágrafo decorado, isso vai te ajudar muito no tempo para fazer a prova. E a gente tem algumas táticas de fazer isso. Vou apresentar para vocês algumas que eu já fiz para os meus alunos da escola particular. Essa aqui, é uma alusão literária, que a gente pega um livro e aponta. Aí eu sentei junto com essa aluna e a gente montou essa introdução aí.
Olha só, Manuel Antônio de Almeida, em sua obra Memórias de um Sargento de Milícias, aponta uma temática estreitamente veiculada à esfera social, em que ele faz críticas à sociedade, através de seu personagem Leonardo. No que tange a questão da democratização do acesso ao cinema, tá vendo que eu já pus o meu tema já no primeiro parágrafo. É de suma importância analisar as causas e consequências deste problema, a fim de compreender a esfera atual e buscar uma solução para tal problemática. Observa aqui o que eu coloquei, a fim de compreender a esfera atual. E aqui eu coloquei que ele faz uma crítica à esfera social. Então eu consegui relacionar a alusão literária com o meu próprio tema. Isso é muito importante. E lá no fim, nós resolvemos colocar assim, ó. Na hora que ela for encerrar a redação, ela encerrar da mesma forma que ela começou, pois só assim poder-se-á fazer do nosso país um local desenvolvido socialmente, em que as críticas sociais mencionadas por Manuel Antônio de Almeida não se faça mais presente. Percebe que isso a gente coloca em qualquer tema. Então, essa é a dica. Outra dica é você pegar e colocar uma citação. E fora fato histórico, igual eu falei, que dá muito certo. Karl Marx, conhecido como fundador de uma área de conhecimento dentro das ciências humanas, aponta que a história de todas as sociedades até hoje existentes é a história de luta de classes. No que tange a questão da democratização do acesso ao cinema, deve-se mencionar que as causas e consequências do problema são fundamentais para entender a inescrupulosa atuação do Estado que assiste apenas a classe dominante. Assim, cabe aos mesmos buscar uma solução para tal problemática. Então, olha, é maravilhoso. Você coloca o tema e coloca o seu argumento 1 e o argumento 2. O resto já está pronto. E é isso que eu quero propor para vocês de atividade. Vocês escolhem a citação e a gente monta a introdução. É isso que eu separei para a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. As referências bibliográficas aqui foi desse site do Valmor Bolan, a importância da redação para o Enem, e também as dicas do curso de redação, que é um material próprio meu. E eu esqueci de colocar aqui, mas eu estou falando para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço, por favor, foco, determinação e o que vocês precisarem, me chama no WhatsApp que eu estou disposta a ajudar todos. Então, vamos junto que nós vamos vencer. Um grande abraço, saudades de vocês. Tomara que essa pandemia acabe logo, que eles consigam realmente atender toda a população e a gente volte a estudar presencialmente, que é o que todo mundo quer. Acho que agora todo mundo dá valor ao estudo. Um grande abraço a todos.